Abre o chat aí que eu vou, Tem umas vou ver perguntas os aí. Pix. Já tem umas perguntas aqui. Ixi. Ei, mas responde aí pra gente, Dota LOL. Cara, eu jogo Dota desde os meus 12 anos. Jogava Dota 1, Warcraft 3. Isso transformou minha vida, porque, tipo assim, foi um dos jogos de PC que eu mais me interei e jogo até hoje. Muito bem, muito bem. Fui eu. Então, como eu sempre joguei Dota, eu sempre preferi muito Dota, mas em 2018 eu joguei muito LoL, muito, não que seja bom, mas joguei muito LoL. Então hoje eu acredito que eu vou dar aquela resposta bem mureteira mesmo, que os dois são jogos bons, são jogos diferentes, o LoL tem mais questão de objetivo, o Dota ele tem uma macro totalmente diferente, que é luta, as pessoas executarem seus papéis bem, não que o LoL não tenha, mas tem outros objetivos. Então, tipo assim, são dois jogos de MOBA muito bons, tem os mesmos co-criadores. Então, tipo assim, a comunidade no LoL no Brasil é muito mais forte, são muito mais unidos, tem um senso de comunidade muito maior. Unidade. Sim, que foi o que gerou em torno do nosso debate, né? Mas hoje eu jogo mais Dota, mas tô quase desinstalando e voltando a jogar o LoL, porque é cíclico, é mais o que me É diverte. que nem os jogos de FPS também. Tem galera que gosta eu sou mais de burro. Rainbow Six, tem outros que gostam mais de CSGO. Olha, o Yuri falou assim, sua administração, orgulho de seu EMA, e não sou boi. É sim, só que nós não sabe. Brincadeira, Yuri, tamo junto. Lícia Helena mandou uma pergunta. Matheus, na sua visão como historiador, tu sabes dizer por que os imperadores, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, demoraram tanto para liberar os escravos, já que uns acreditavam ser um regime desumano? Cara! A outra também é boa, a outra. Eu posso responder Pode. amplamente? O regime escravista do Brasil colonial, ele era necessário porque ele era o meio de subsistência, entendeu? Hoje o nosso meio de subsistência é imposto, taxado o quê? Na fonte. Então, tipo assim, se tu exporta comida, cara, tu paga muito. Agora, se tu exporta minério, tu não paga quase nada, o que é totalmente errado. Então, tipo, tem que ter uma reforma tributária urgente. Mas o que eu quero falar com isso? O que gerava lucro pro Brasil naquela época? Café, algodão, bens os meios de produção era escravista. Sim. Então, o que sustentava a coroa? O sistema escravista. Os escravos, eles eram posses. Então, imagina os escravos como terras. Você ia desapropriar as terras, ia deixar a galera pobre. Os detentores dos bens de produção daquela época. Quem ajudava a coroa, quem fazia a produção de algodão, de café, era o sistema escravista. Não adiantava ser o Dom Pedro achar que ele era desumano se ele ia falir o Brasil. Dom Pedro II, sendo o rei, como eu posso dizer, filósofo, formado em não sei quantos cursos, bom administrador, não adiantava ele liberar os escravos naquele momento se o sistema escravista era quem sustentava o Brasil. Então, dar um exemplo. Foi o exemplo que eu dei. É como você desapropriar um monte de terra e deixar as terras livres, entendeu? Então, para resumir, por que eles não fizeram isso, mesmo sabendo que era desumano, que era errado? Porque o sistema, a base da sociedade e o financeiro dessa sociedade brasileira era o sistema escravista. Por que que o Maranhão tem um grande percentual de negros? Porque a gente exportava algodão. Por que que no Rio de Janeiro tem um grande percentual, Bahia, nesses locais? Quando acabou, foi cíclico, né? Foi acabando o tráfico negreiro, depois fez um tráfico interestado aqui, não sei se vocês sabem dessa história. Quando acabou o tráfico negreiro da África, tinha muitos escravos ainda no Brasil, então as pessoas traficavam, a Bahia traficava para São Luís, São Luís traficava para Bahia. Então o tráfico não acabou tão cedo. Então isso era um sistema financeiro, um sistema econômico que demorou muito tempo e também, além de ser isso, ficou entranhado. No quê? Na concepção do brasileiro. Sim. Que o escravo era a propriedade. Então, a gente ainda tem muito desse preconceito, muito dessa herança colonial de que o negro é inferior por causa disso, do sistema escravista. Os reis sabiam que... Até a Inglaterra sabia, sabe por quê? Por que que a Inglaterra queria que a escravidão acabasse? Porque o mercado inglês, ele girava a partir da produção. Então você tem que ter produção, dar dinheiro para eles gastarem mais e continuar produzindo. A Inglaterra não era boazinha querendo acabar com a escravidão. Queria mais mercado. Tá entendendo? Por que que a China tá se reinventando?
parando de ter trabalho escravo, de dar um dólar pra criança trabalhar fazendo tênis. Porque não é legal, pô. Isso daí é desumano. Uhum. A nossa concepção muda. Então não adiantava os reis acabarem com isso e ficarem sem ter como sustentar a coroa brasileira e o Brasil. Ó, o Luiz Cláudio Amaral falou assim. Grande Luiz Cláudio, meu amigo. Ele foi meio irônico aqui, mas acho que tu vai entender a pergunta. Matheus, por que o amado Lula e o lindo Bolsonaro fizeram da moeda um meio de tributação, inflação? A desvalorização da moeda sempre foi uma política pública? Cara, por que o lindo do Lula aí... É muito complicado isso, dizer que eles... Não vem dos dois, né? Tá ele- vendo como tá tão polarizado algumas coisas? Não vou dizer que o Lula e o Bolsonaro fizeram isso, ou que a desvalorização do real brasileiro sempre foi uma política pública. Muita coisa no Brasil é caso de política, educação, tributação. A desvalorização do real, ou a valorização ao longo do tempo, ela vem sendo uma questão muito difícil de você discutir, porque é muito questão de imposto e de tributação. Eu acho que o ponto principal vem das contas públicas. Não, com certeza. Tipo Porque assim, a conta não fecha lá e aí... a Caixa teve um superávit de não sei quantos bilhões. Por que, presidente? Porque pararam de roubar. Meu amigo, que loucura é essa? O superávit vem do banco porque pararam de roubar? Isso não tem sentido. A gente... eu converso muito com o Luiz. Luiz é um advogado tributarista, um grande amigo meu. A gente conversa muito. Porque existe uma bitributação. Por que a gente paga imposto na fonte 2 vezes? Porque a gente paga um imposto municipal, um estadual e um federal. Gasolina. Por que a gente paga a distribuição? Por que a gente paga isso? Por que a gasolina está R$7? Então, tudo isso poderia ser resolvido o quê? Com uma política econômica de valorização do real. Só que isso não é prioridade nessas agendas. Uhum. Então, respondendo o Luiz, a prioridade é desvalorizar mesmo, meu amigo. Essa é a prioridade. Para poder Eita. vender isso mesmo. Para poder lotear e vender. Milton Mendes. Milton! Vou botar pra É ele nada, ser. viu? Eu vou botar pra ele ser streamer da Capa Gameplay com aula de história. Será que ele topa? Cara, acho que eu toparia. Não sei se eles iam ficar interessados, né? Porque acho que eles estão querendo ver bala, ver gelzinho, gelo, essas coisas. A galera jogar um frifas. Tá, né? É o nome do quadro. Quadro tira o fato histórico. Caraca, aí, ó. Top. Tá aí, ó. Teve ideia. Rapaz, Newton mandou uma pergunta aqui. Meu assessor? Foi, teu assessor. Matheus Muniz. Polêmico. Polêmico. Lá vem a polêmica. Eu vou logo te falar que é polêmico. Lá vem a polêmica. Matheus Muniz, o que você acha do deputado Duarte Júnior? O que eu acho do deputado Duarte Júnior como pessoa, não conheço. Porra. Foi o derrotado das últimas eleições? Foi, cara, não sabia. Foi ele que perdeu, foi pro Eduardo? Brincadeira. Como eu posso dizer, brincadeiras à parte, se for analisar o Duarte friamente como político, Duarte é um case de sucesso. Ele pegou um espeto de pau, que era o Procon, e fez uma espada de ferro. Tipo assim, eu não sou isentão de falar mal do Duarte. Eu posso falar coisas sobre rachadinha, que é crime. Fazer rachadinha é crime, tá lá no Ministério Público. Analisando friamente, ele é um case de sucesso. Boto fez a máquina do Procon, taxar, dar internet de graça, ação, fiscalizar, se tornou deputado com 44 mil votos aqui em São Luís. É um case de sucesso. Mas tem coisas erradas também do Duarte que eu posso falar. Rachadinha, corrupção, outras coisas. O que tu acha no geral? Que eu acho no geral é um político, na minha opinião, bom. Pelo que ele fez para a população. Só tem alguns desvios de conduta que não era para ter, mas isso a gente vai corrigindo ao longo do tempo, nem todo mundo é perfeito. Gabriel Aguiar, Matheus, qual idade... E apagou. Apagou. Ele apagou. Não, ele Pode mandou de novo. perguntar. Matheus, qual ideal virtude ele mais admira em uma pessoa, figura? O que tu admira mais em uma pessoa, ideal, virtude? O que eu admiro mais é vontade. Quando eu falo virtude de vontade, é força de vontade, querer fazer. Eu conheci muitas pessoas que, ao longo da minha jornada política, que eu me inspiro. Paulo Marinho Júnior, Fernando Braide, o próprio Eduardo Braide.
Conheci o Flávio Dino, tem muita força de vontade de fazer também, por mais que esteja num campo da política totalmente diferente do meu. Mesmo que seja oposição a meu governo, eu não posso dizer que o governador não teve vontade de fazer as coisas. O grupo político dele é bem ruim, mas ele teve bastante vontade. Mas posso falar outras pessoas que têm força de vontade de fazer. O próprio Duarte Júnior, ele tem muita força de vontade de fazer. Quem mais? Tem muita gente, cara. Muita gente que eu conheci na política, assim, que eu me inspiro, que você olha, assim, e vê que esse cara, ele é diferenciado. Não só na política, como também no ramo empresarial. Até pra vida também, sou o cara que quer mudar de vida, se ele tiver Cara, vontade o cara tem que ser tubarão. Tem que ter a querência. Ele tem que farejar o sangue. E ele tem que seguir naquilo que ele tem de norte. O exemplo é como você se imagina daqui a 10 anos. Eu me faço essa pergunta todo dia. Como você se levanta e o que eu quero pra minha vida? Será que isso tá certo? Não é o ponto de dizer que eu sou o melhor coordenador de juventude que São Luís já teve. Nem metade, até porque São Luís não teve coordenadores eficientes, porque não deram condições para eles fazerem o trabalho deles. Mas isso a gente vai mudar ao longo do tempo. Eduardo Braide não é o melhor prefeito de São Luís. Vai se tornar algum dia, se Deus quiser. Mas por quê? Porque prefeitos medíocres fizeram médio e são ovacionados. Não vou citar nomes. E quando eu falo mediocridade, eu falo do conceito do Leandro Carnal. O medíocre é uma pessoa média. Que faz até a média. Cara, o cara, quando ele é eleito pelo povo, ele tem que fazer mais. Ele tem que buscar mais. A gente já sofreu muito, muito. E a gente sofre até hoje com a fome, com o desemprego, com a morte, com o assassinato, com a violência. Então, levantar todo dia querendo fazer é uma resposta para essas pessoas que fazem a gente sofrer.